eu sou Priscila Ribeiro e eu estou aqui para te explicar como que a matriz de competência do corpo vai te ajudar no dia a dia com o desenvolvimento de pessoas e a escolha mais assertiva dos seus candidatos. Antes de eu iniciar, eu preciso explicar um pouco da onde surgiu toda esta metodologia. Quando eu estiver olhando aqui para o ladinho, eu estou olhando no meu computador para ver os tópicos e eu não esquecer de nenhum detalhe para passar para vocês. Beleza? Bom, quem iniciou tudo isso foi Freud, quando ele acreditava que existia uma mente dentro de um corpo. E anos mais tarde, com Reich, o seu discípulo, ele disse que não é que a mente existia dentro de um corpo, mas que existia uma mente e um corpo. E que todas as nossas interferências externas, até os 6 anos de idade, o nosso corpo ia se moldando a um formato para que ele pudesse sobreviver àquele ambiente, na qual ele chamava de tensões musculares, né, de couraça muscular. Então, a cada ambiente que a gente era estimulado, o nosso corpo se travava e se moldava a uma textura para que a gente pudesse sobreviver àquele ambiente, ok? E anos mais tarde, Lowen, que foi discípulo de Reich, ele trouxe para complementar a psicoterapia mente-corporal, conhecida como a análise bioenergética. E ele identificou que realmente sim, que o corpo ele se moldava ao ambiente. E ele trouxe 5 nomes que são formatos corporais, na qual eu vou explicar aqui para vocês sobre eles. E eu vou preservar os nomes dados por Lowen. Eu vou preservar esse nome para que a gente não tenha confusão aqui e que para que vocês também possam consultar o material na internet, porque existem muitas informações sobre esses traços de caracteres. E que mais um detalhe, não confunda esses traços de caracteres com as patologias trabalhadas na psicologia, porque tem alguns nomes que são parecidos, mas não tem nada a ver com o que a psicologia trata, né? Da doença que a psicologia traça, ok? Bom, então, foram esses 3 psicanalistas que iniciaram toda essa evolução para facilitar a nossa vida, e eu agradeço muito por isso. Fiz um curso aqui com a Escola O Corpo Explica, de análise corporal. Nessa análise, a gente vai muito para um ambiente terapêutico, porque é uma avaliação muito profunda das pessoas, né? Ela acaba mergulhando num processo que realmente são técnicas para compreender quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar a destravar alguns comportamentos de algumas pessoas. E aí, como eu sou apaixonada pela minha área também de desenvolvimento, trabalho muito com treinamentos, eu trouxe essa terapia para o meu mundo corporativo. E aí, nos últimos 2 anos, eu tive a necessidade de lapidar um pouco este olhar. Por que lapidar? Porque dentro do ambiente corporativo tem algumas situações que a gente não vai tratar, a gente não precisa tratar, porque é uma invasão demais das pessoas, né? Então, eu fui lapidando este olhar, criando uma matriz para que eu possa realmente enxergar somente as competências dessas pessoas no ambiente corporativo. E que eu entenda qual é o tipo de comunicação que eu vou ter com esses profissionais para poder realmente tocar exatamente naquele ponto que incomoda e que você fala, agora já deu, eu vou mudar, sabe? Para poder conseguir trazer esse profissional a realmente entregar o seu melhor. E aí sim, depois de tanto tempo aplicando, eu consegui compreender de que forma que a gente estimula essas pessoas, o que a gente fala para essas pessoas ficarem mais engajadas no ambiente corporativo e até mesmo para elas descobrirem se aquele setor que ela está é o setor que ela quer. Às vezes não teve muitas oportunidades, né? E acabou entrando num setor que dava oportunidade, mas que não tem nada a ver com o comportamento, não tem nada a ver com as competências que aquela pessoa entrega. Então, a matriz de competência do corpo, ela vai transparecer
para você, ela vai tirar o véu, vamos falar assim, né? Vai deixar bem transparente qual é o comportamento, qual é a entrega deste colaborador para aquela função, para aquele projeto, para aquela atividade que você está induzindo ele a realizar, né? Ou que o líder está realmente querendo apoiar nessa evolução do profissional. Então a matriz ela vai ter essa essência de apoiar para que você saiba o que falar e como estimular o seu colaborador no desenvolvimento dele, ok? Bom, depois desses 2 anos aplicando, eu criei, né, essa matriz, que ela é composta aí por todos os comportamentos que são utilizados, respeitando cada traço corporal, e como que você vai estimular essas pessoas a continuar entregando o melhor para você. Bom, e eu começo aqui falando do primeiro traço de caracteres, que é o esquizoide. Como eu falei, vou preservar os 5 nomes que Lowen deu, mas que não tem nada a ver com as patologias tratadas com a psicologia, tudo bem? Bom, como que é esse esquizoide? O esquizoide, o corpo dele é uma característica bem magro, mas bem magro, com os ossos evidentes, né? Quando você acaba olhando a estrutura dos ossos, você acaba enxergando de uma maneira mais fácil. A sensação é que se bater um vento forte, pode levar ele ou pode quebrar ele. Geralmente o corpo do esquizoide, ele tem uma característica mais encaixada, mais desengonçada, uma testa mais ressaltada, os olhos mais esbugalhados. Todos os esquizoides usam óculos. E depois eu posso falar, né, o que significa aí a utilização do óculos. Eles têm um corpo mais fechado, como se estivesse andando, querendo se fechar um pouco mais. Qual é a habilidade que esse corpo traz para mim? A competência da criatividade, da inovação. Eles têm a capacidade de criar coisas do zero, de inventar, de fazer um processo para você sem estímulo algum. Então, quando você fala para um esquizoide o que você precisa, ele vem com uma solução inovadora. O que acontece com o esquizoide? Eles gostam de viver em ambientes mais isolados. Esquizoides, eles são aquelas pessoas que colocam fone de ouvido, eles ficam mais imersos ali, como se fossem cavernas, né? Vamos falar assim, porque sozinhos eles conseguem fazer toda essa criação e chegar no processo realmente que você precisa. Como que eu posso estimular um esquizoide? Estimulando a inteligência dele, falando o quanto que ele é fantástico, o quanto que ele consegue entregar, o quanto que ele é melhor. Esquizoides, eles só não conseguem se relacionar de uma maneira boa, né? Eles não conseguem falar o que sentem, reclamar de alguma coisa. O esquizoide, ele é muito pontual, ele é muito racional, ele vai falar de uma maneira muito mais ríspida, ele vai falar de uma maneira mais assertiva, mas ele vai de uma maneira pro lado muito do sarcasmo. Como eles são pessoas extremamente inteligentes, a forma que ele fala, às vezes só ele entende. Já viram aquelas pessoas que fazem piada e só eles dão risada? Ninguém consegue se conectar na piada deles porque fez alguma coisa que as pessoas não entenderam? Esse é o esquizoide. Então, eles têm muita dificuldade de se relacionar. Então, quando você está no ambiente e você tem um esquizoide lá, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nesse ambiente tem uma pessoa extremamente inteligente que vai revolucionar a área, mas que ele vai precisar de uma pessoa do lado dele que se comunique muito bem para conseguir vender esse projeto, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos. E existem muitos outros detalhes que a gente precisa passar para vocês, porque além do formato do corpo, existe aí a sensação, existe a expressão, que existe muitos detalhes. Priscila, mas como é que eu vou usar a matriz de competência do corpo para eu conseguir entender quem que é o esquizoide? Ele vai ter um sistema de pontuação, na qual você vai preencher, né, entre sim e não. O olho é grande. Qual é a sensação? Sim, ele é grande. A testa é avantajada, é grande também? Sim, a testa é grande. Tem um corpo magro? Não tá tão magro assim. Não é tipo bater um vento, voou.
Mas é uma pessoa magra, mas não é a sensação, não, então não é. Se não tem a sensação de que vai quebrar com vento, não é um corpo só de esquizoide. Lembrando que todos nós temos os 5 traços que eu vou falar aqui, tá bom? Mas que nós temos picos. Então, a gente tem traços que governam a gente muito mais do que outros. Existem pessoas que tá quase no empate ali, e que eu vou falar sobre isso também. Mas a maioria de nós temos aí picos que a gente consegue lidar com esses picos olhando para a matriz para facilitar a sua vida. E dentro dessa matriz tem como você vai usar isso, né, quando ele estiver no recurso, ou seja, quando ele estiver inovando, projetando, porque o esquizoide, a habilidade dele ele cria um projeto para você hoje, daqui 3 dias ele vai criar um novo projeto, porque aquele projeto que ele te fez em 3 dias, para ele já está atrasado. Ele já está revolucionando uma outra coisa. Então, se ele tem pessoas que sabem usar isso a favor, você vai ter inovações constantemente dentro do seu setor, sem precisar procurar lá fora. Que o esquizoide, ele não sabe falar para você, deixa que eu faço, pode contar comigo que eu faço. Não, ele conta com que você chegar para ele e falar, toma, esquizoide, faz porque eu confio no teu trabalho. Acredite, ele vai te entregar um excelente trabalho. Hoje o vídeo demorou um pouquinho mais, porque eu acabei explicando um pouco dos fundamentos e da onde surgiu isso, mas amanhã o vídeo vai ser um pouco menor, porque a gente vai falar um pouco mais do segundo traço de caracteres, que é o oral, e como as competências do oral pode te ajudar no seu dia a dia. Coloque no vídeo abaixo todas as suas dúvidas, que nos próximos vídeos eu vou respondendo todas elas.